Vamos hoje à nossa aula sobre o peronismo, que é um tema e tanto, né, com muita bibliografia, com muitas controvérsias. É claro que eu vou fazer aqui uma apresentação. Peronismo que é um tema que suscita até hoje leituras muito apaixonadas. E na Argentina ainda hoje os peronistas defendem, os antiperonistas atacam, independentemente dos argumentos, daquilo que está de fato em jogo. Então, vamos tratar um pouco dessa questão. Para começar, eu quero recuperar aqui um conto do Julio Cortázar, esse grande escritor argentino, Julio Cortázar, chamado Casa Tomada. A Casa Tomada. Um conto do Cortázar que foi publicado pela primeira vez no ano de 1946, no final de 46, e depois ele veio a compor um livro de contos do Cortázar chamado Bestiário, que é do ano de 1951. E essa antologia é uma antologia muito bacana, muito conhecida, prestigiada do Cortázar. O conto Casa Tomada é um conto particular porque ele traz uma metáfora sobre o peronismo. Então é um conto curto, 6 páginas, se vocês imprimirem de algum site onde ele esteja disponibilizado na íntegra na internet. E um conto muito surpreendente, muito agradável de se ler e ao mesmo tempo surpreendente. Eu vou ler aqui para vocês em espanhol somente o primeiro parágrafo para vocês entrarem um pouquinho na sintonia do Cortázar. Então, ele escreve o seguinte: Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa e antigua, ou seja, nos agradava a casa porque além de ser espaçosa e antiga, ele abre parênteses, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, ou seja, hoje que as casas antigas sucumbem à mais vantajosa, oportunista liquidação dos seus materiais. Fecha parênteses, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres e toda a infância. Ou seja, essa casa era uma casa grande, espaçosa, que sobrevivia em meio às transformações da cidade, à especulação imobiliária, e era uma casa há muito em mãos dessa família. Desde os bisavós, os avós, os pais e a infância dos 2 protagonistas do conto, que são o narrador e a sua irmã Irene, que lá viviam desde sempre. Foram criados nessa casa e lá permaneciam. E esses 2 irmãos, que vivem juntos, não se casaram, não têm filhos, vivem nessa casa e têm uma rotina bastante metódica, uma rotina muito minuciosa em relação aos hábitos de cada um deles, a relação entre eles, a relação deles com essa casa grande, antiga, tradicional. E num belo dia, eles escutam ruídos na cozinha. E ruídos que vão num crescendo, vão se intensificando, e eles, apavorados, sem saber o que se passava lá, fecham a cozinha e isolam a casa, o restante da casa, da cozinha. E passam a conviver num espaço menor, mais confinado, com a presença de uma multidão, que eles não sabiam quem era, que havia ocupado a cozinha da casa. E depois, essas vozes, esse burburinho assustador, anônimo, desconhecido, é um burburinho que avança sobre outros cômodos da casa. Então, não vou contar tudo, para que vocês leiam um conto, vale a pena, mas o conto narrado por esse protagonista, que é um dos moradores da casa, vai descrevendo a sensação dele e da irmã diante de uma invasão que os assusta de tal forma que eles, ao invés de reagir, vão ficando acuados, né? Eles vão recuando para outros espaços ainda intocados dessa casa. Eu não preciso dizer que esse conto do Cortázar
é interpretado como uma metáfora óbvia, explícita, dessa relação entre as elites tradicionais argentinas e especialmente de Buenos Aires, essas elites que vêm de uma era de prosperidade de uma Argentina agroexportadora, que vem de uma era de prosperidade de oligarquias que tinham a melhor educação, que tinham acesso a uma cultura cosmopolita, sofisticada, e esse ambiente de uma modernização muito sofisticada, muito cosmopolita. E a ascensão de Domingo Perón ao poder, o que acontece é que essa presença hegemônica das elites, das oligarquias tradicionais em Buenos Aires e da maneira pela qual essas elites haviam por décadas se relacionado com a cidade e com a efervescência modernizadora nessa cidade, tudo isso vai se transformar, vai viver um momento de inflexão. Esse momento de inflexão se dá no ano de 1946, quando Perón é efetivamente eleito à presidência da República. Mas a chegada dele à cena política se dá um pouco antes, através de um governo conhecido como o governo da GOU, o Grupo de Oficiales Unidos, a GOU, que toma o poder na Argentina através de um golpe no ano de 1943. E a chegada da GOU ao poder traz um grupo de militares que tinham afinidades com as ideias nazifascistas, embora isso não fosse assumido logo de cara, mas essa inclinação dos militares da GOU logo foi se manifestando, eram simpáticos ao projeto nazifascista. No contexto da Segunda Guerra Mundial, em pleno ano de 1943, eles também mostraram propensão a apoiar o eixo na guerra, acabaram não conseguindo realmente concretizar esse plano, e a Argentina entrou na guerra ao lado dos aliados no início do ano de 1944. Mas isso tem a ver com uma série de gestões internacionais, de pressões dos Estados Unidos, que impediram a GOU de levar a cabo um alinhamento que vinha já se expressando em relação ao eixo. E, ao mesmo tempo, esses militares da GOU tinham uma série de perspectivas bastante conservadoras, tinham uma pretensão de uma expansão da Argentina pela América do Sul, a afirmação da Argentina como potência sul-americana e com, claro, uma influência, com uma ascensão sobre os países vizinhos. Então, essa ideia da Argentina como um país forte nas relações geopolíticas na América do Sul. E, por outro lado, esses militares da GOU recuperavam todo um arcabouço teórico, filosófico, político que vinha dessa direita, desses pensadores de direita nacionalistas e autoritários da Argentina das primeiras décadas do século XX. Então, entre outras coisas, os militares da GOU eram simpáticos à religião católica e à presença da igreja nas instituições educacionais, portanto, ao ensino religioso, ao ensino da religião católica nas escolas, coisa que havia sido já debelada na Argentina no século XIX, no ano de 1884, com a aprovação da Lei de Educação Comum, que previa um ensino público, gratuito e laico na Argentina. Claro, havia escolas religiosas, mas que eram particulares. As escolas públicas seriam escolas laicas. E já em 1884, esse projeto do ensino laico havia sido vitorioso. Os militares da GOU recuperam e reinstituem o ensino religioso nas escolas. Então, também no que diz respeito a essa velha disputa que nos remete ao Facundo Quiroga, ao Rivadavia, lá no século XIX, sobre a bandeira religião ou morte, o confronto ao Rivadavia em nome do catolicismo, esses embates igreja e anticlericalismo, laicismo, voltam a se colocar
com o golpe da Gol em 1943. E Perón aparece na cena política através desse governo ao assumir o cargo de secretário do Trabalho e da Previdência, de um ministro do Trabalho e da Previdência. E através desse posto, Perón começa já a estruturar uma série de estratégias, ele começa a colocar em pauta publicamente uma série de concepções que depois vieram a ser a marca do seu governo. Por enquanto, ele é um participante menor, secundário, nesse ambiente do governo da Gol e, no entanto, ele tem tamanho êxito na implementação das suas políticas que ele vai se destacando nesse governo e vai fazendo sombra para os demais. Então, daqui a pouquinho eu vou voltar a isso para pensar de que maneira o Perón emerge aqui no cenário do governo da Gol e emerge de tal maneira que depois, claro, com as turbulências que o final da guerra representa para a Argentina, porque essa Argentina que tanto relutou em apoiar os aliados, aí de repente os aliados vencem a guerra, ela até apoiou os aliados no final, mas enfim, com uma situação ali bastante delicada do ponto de vista das relações exteriores, um governo que havia manifestado tamanha simpatia pelo eixo também se fragiliza, é nesse contexto que o governo da Gol sucumbe e são convocadas eleições e Perón, então, que havia recém-fundado um partido, o Partido Laborista, se apresenta como candidato a essas eleições. No momento em que a Gol já não tinha mais condições de se perpetuar no poder, né? Porque ela havia conquistado o poder com uma plataforma política que estava associada a esse ambiente da Segunda Guerra Mundial, do nazifascismo, e quando todo esse universo entra em colapso na Europa, também, quer dizer, a defesa disso perde a sua força, a sua legitimidade na Argentina. E é aí, então, que Perón abre um caminho próprio, desvinculado da Gol, claramente a partir do ano de 46. Em 45 já ele se destaca como uma figura que tem uma vida própria, que tem um caminho próprio, enfim, alguém que vai desempenhar um solo nesse teatro e, ao mesmo tempo, em 46, ele concretiza esse projeto de assumir o poder. Eu, antes de falar disso, queria recuperar um pouco da história argentina que nos conduz até aqui, situando questões rapidamente, inclusive dessas elites tradicionais, dessas oligarquias que vivem em Buenos Aires, que se beneficiam dessa economia agroexportadora extremamente próspera desde fins do século XIX, princípios do século XX e a maneira pela qual essas elites chegam, apesar de tudo, ainda muito fortalecidas e muito senhoras do pedaço nesses meados dos anos 1940. Então, apenas lembrando que a Argentina, na segunda metade do século XIX, viveu aquela famosa vitória dos liberais sobre os federalistas. Esses liberais estavam fortemente associados aos interesses portenhos, aos interesses de Buenos Aires. Buenos Aires chegou a ficar cindida do restante do país durante o período da Confederação. Depois, através do Bartolomeu Mitre, da Batalha de Pavón, Buenos Aires consegue restabelecer a sua hegemonia sobre o conjunto das províncias. Um pouco depois, Buenos Aires se transforma em capital federal e, a partir daí, esse projeto liberal muito ancorado em Buenos Aires é aquele que dá o tom ao processo de acelerada modernização da Argentina. E essa modernização se dá com uma forte base de investimentos estrangeiros, especialmente britânicos, por exemplo, no plano das ferrovias. As ferrovias que se espalham pelo território nacional e que são estratégicas para que a produção de cereais, a produção agrícola e também a produção pecuária pudesse ser escoada para os grandes portos e de lá para o mercado europeu.
Então, essas ferrovias desempenhavam realmente um lugar central no modelo de desenvolvimento econômico que se estabelece na Argentina. Esse modelo é extremamente bem sucedido, o país enriquece, essas oligarquias enriquecem às custas dessa expansão das grandes fazendas, da grande produção voltada para o mercado externo. E essas elites, é claro que diversificam um pouco essa economia em termos de se investir em uma incipiente indústria, uma indústria mais voltada para alimentos, uma indústria voltada para gêneros básicos de consumo, mas uma indústria que ainda caminha com relativa lentidão nessas primeiras décadas do século XX. Os anos 30, depois da famosa quebra da Bolsa em Nova York e com toda a crise da economia agroexportadora, a partir de 29, também essa indústria vive um momento de florescimento. E com esse florescimento da indústria, que ainda é uma indústria de gêneros básicos, ela não é uma indústria pesada, uma indústria realmente de produção, por exemplo, de metais fundidos, ela é uma indústria de gêneros básicos que vive ainda um momento de um desenvolvimento inicial, e isso vai se tornar um dos alvos do projeto de Perón, ou seja, a questão do desenvolvimento de uma indústria nacional, o projeto de afirmação da Argentina como um país que tivesse maior autonomia no âmbito da produção, que deixasse de ser um país exclusivamente agroexportador. Isso não começa com o Perón, já vem acontecendo nos anos anteriores, mas o peronismo vai se prender a essa ideia de que essa indústria merecia agora o apoio do Estado, o suporte do Estado, para que ela pudesse dar passos maiores. E a questão que também se colocou aqui no Brasil em relação ao governo de Getúlio Vargas, e Getúlio Vargas depois criando a Companhia Siderúrgica Nacional ao final do seu governo e ao final da Segunda Guerra Mundial, ele dá um passo nesse sentido que na Argentina não vai ser dado de fato, né? O peronismo aponta para isso, vocifera em nome desse horizonte, mas a coisa caminha mais de uma forma menos contundente, menos clara. Bom, então, os anos 30 são esses anos em que esse modelo de uma Buenos Aires cosmopolita, de uma Buenos Aires que veio vivenciando a abertura de canais para a ascensão social, essa ascensão social que diz respeito especialmente aos imigrantes e aos filhos dos imigrantes que chegaram em grandes levas à Argentina na virada do século XIX para o XX e depois nas primeiras décadas do século XX. Esses imigrantes que vieram muito pobres, que foram viver na região portuária da Boca, que foram viver nos chamados conventilhos, ou seja, nos cortiços, e que tiveram oportunidades de ascensão social, graças especialmente à educação, à escola pública na Argentina, que era uma realidade nas primeiras décadas do século XX, aquele projeto do Sarmiento de difundir a escola primária por todo o território, apesar de desigualdades entre regiões do país, entre regiões das cidades, essa escola se tornou realmente um vetor de ascensão social. E esses filhos de imigrantes, uma vez tendo frequentado a escola, também foram encontrando emprego, trabalho, nessa economia que tinha uma marca agroexportadora, mas que foi se diversificando. Então, uma economia que já contava com uma produção industrial nas cidades, uma economia que já contava com um importante setor de serviços. Por exemplo, nós já falamos aqui de toda a produção editorial, da importância das editoras, da importância das bancas de jornal, da importância das livrarias, desses canais de difusão cultural na Argentina das primeiras décadas do século XX, ou seja, também aí esses filhos de imigrantes, tendo já passado pela escola, tendo sido alfabetizados, foram conseguindo se colocar e constituir setores médios ou setores operários ascendentes
que realmente incorporavam cada vez mais um estilo de vida, um repertório que era próprio dos setores médios. Quer dizer, quem eram esses operários que chegaram a Buenos Aires muito combativos, sindicalizados, comunistas, anarquistas na virada do século XIX para o XX e que, em função desse movimento de ascensão social, foram também arrefecendo um pouco essas bandeiras políticas e assumindo modos de vida que tinham a ver com essa cidade que criava novos bairros. Esses bairros eram atendidos por serviço de eletricidade, eram bairros atendidos por serviço de bonde, eram bairros que contavam com escolas e com bibliotecas populares, ou seja, essa população de alguma forma foi deixando de viver naqueles bunkers tão combativos dos imigrantes anarquistas, comunistas, socialistas do início do século. E, por outro lado, é claro que existe um operariado ainda aí presente, muito combativo, sindicalizado e que vive momentos de importantes greves operárias na década de 1910, no início da década de 1920. Eu não vou falar disso hoje aqui, mas esse é um tema importante também dessa história social argentina, quer dizer, ao mesmo tempo em que esses imigrantes vão sendo assimilados e tendem a se fazer incorporar por modos de vida que já não são dos imigrantes, dos cortiços e com plataformas de esquerda muito arraigadas. E, por outro lado, os sindicatos se organizam e esses sindicatos emergem e promovem mobilizações importantes em alguns momentos dessa história argentina até 1930. Até 1930 significa, para retomar aqui, para relembrá-los, esse momento em que a Argentina foi governada pelo Partido da União Cívica Radical. Lembram-se disso, não é? A União Cívica Radical, que foi criada em fins do século XIX como um partido de oposição às oligarquias e um partido que chega ao poder no ano de 1916 com a eleição de Hipólito Yrigoyen. E a eleição de Hipólito Yrigoyen no ano de 1916 representa um momento em que novos grupos sociais conseguem se fazer representar na vida política. A União Cívica Radical representa grupos muito heterogêneos, de operários a setores médios, a setores dissidentes das elites. E essa heterogeneidade representa um marco importante para a história do país, quando esse grupo consegue se fazer eleger e definir o presidente da República. Por outro lado, essa heterogeneidade também representa um limite a respeito do alcance possível do programa da União Cívica Radical. E há grupos, por exemplo, esses setores operários, que se sentem muito frustrados com os limites do governo do Yrigoyen, ou seja, nem tudo mudou tão drasticamente assim, né? A política é uma política de renovação, mas ela tem os seus limites. E as greves e a atuação dos operários tem a ver, inclusive, com essas frustrações, com esses limites que o governo da União Cívica encontra ao gerir o país como um todo. E as oligarquias continuam poderosas, continuam prósperas, continuam ricas, mas organiza-se no interior dessas oligarquias alguns focos de oposição à União Cívica Radical. Então, a questão do governo da União Cívica é de que ele se perpetua até o ano de 1930, a Argentina continua, enfim, prosperando, continua sendo um país rico, economicamente poderoso, que está em movimento de incorporação de novos setores da sociedade à vida política, e essa abertura e essa democratização também gera focos de insatisfação em meio às elites. Então, no ano de 1930, esses focos de insatisfação, aliados ao impacto da crise de 1929, que é uma crise que obrigatoriamente afeta essa produção agroexportadora,
esses dois fatores se combinam e favorecem o êxito de um golpe militar apoiado por alguns grupos que eram parte dessa elite insatisfeita com o projeto democratizador da União Cívica Radical. Eu creio que eu cheguei a mencionar aqui para vocês o caso do Leopoldo Lugones, esse intelectual argentino que havia sido anarquista na sua juventude, que havia abraçado posições de esquerda. Ele vai se tornando mais conservador ao longo dos anos e, em 1930, ele francamente apoia o golpe que depõe o Hipólito Yrigoyen. Em 1930, o Yrigoyen estava no início, no segundo ano, passagem do segundo para o terceiro ano do seu segundo mandato presidencial, porque o Yrigoyen governou a Argentina, depois ele fez o seu sucessor, que foi o Marcelo T. Alvear. Em 28, ele foi reeleito à presidência da República. E esse golpe de 30 interrompe, portanto, o segundo mandato de Hipólito Yrigoyen. Bom, a partir de 1930, a Argentina passa a ser governada por militares. O primeiro deles é o general Uriburu. E esses militares convocam eleições, realizam eleições, mas as eleições são fraudadas. Ou seja, a democracia passa a ser bastante frágil, uma democracia de fachada. Na verdade, desde o golpe do general Uriburu, os militares controlam a vida política da Argentina, configurando aquilo que os historiadores convencionaram chamar de a década infame. A década infame porque justamente se tratou de uma década em que a vida política foi esvaziada, em que as eleições eram controladas por essa cúpula militar e, enfim, uma série de medidas no campo da cultura, no campo da política, que são consideradas medidas de retrocesso em relação a toda a efervescência que o país vivera nos anos de governo da União Cívica Radical.